Tudo começa quando o pai e filho estavam observando um monumento conversando sobre a realeza. Até que a sacola de lixo que o Mark jogou no episódio anterior acaba caindo no local onde eles estavam. Depois do ocorrido, eles dois acabam tendo um momento de pai e filho. Depois disso, a cena corta para uma equipe, tanto de militares quanto de médicos, chegando à base onde os heróis globais foram massacrados. Eles acabam tentando salvar todos, mas apenas o Omni-Man sobreviveu. Depois disso, a cena corta para a mãe de Mark em casa, fazendo coisas do dia a dia, enquanto ela está muito preocupada com o Omni-Man. O Mark diz para ela não se preocupar, pois já aconteceu antes ele demorar para voltar para casa. Quando ela está prestes a sair de casa, alguns agentes abordam ela na porta de casa. Eles acabam levando o Mark e a sua mãe para a base secreta, onde o Omni-Man está em estado grave. Ao ver como o Omni-Man está, Deb decide ficar lá até ele se recuperar. Mas então o Donald recebe um alerta de que está acontecendo uma invasão. O Mark, ao ouvir isso, vai tentar ajudar as pessoas. Mas ele sozinho não consegue fazer muita coisa. Até que uma equipe de heróis chega para ajudar ele. Enquanto ele leva uma senhora para o hospital, a equipe de heróis fica cuidando dos alienígenas. A tropa jovem até que começa bem a batalha contra os Frexons, mas com o tempo os Frexons levam a melhor. Mas quando os Frexons estavam prestes a vencer, eles começam a envelhecer rapidamente, pois o tempo na dimensão deles passa mais rápido do que na dimensão atual. Daí, eles acabam precisando voltar correndo para a dimensão deles. Depois disso, a cena corta para o Mark chegando na base com a senhora nos seus braços. Ele pede para que os médicos cuidem dela. Depois disso, o Mark fica muito abalado, tanto é que ele vai até o quarto do seu pai e começa a chorar. Deb, ao ver isso, consola o seu filho. Depois disso, a cena corta para a escola. Com o Mark chegando na escola lá meio cabisbaixo, o seu amigo percebe isso e pergunta a ele o que está acontecendo. O Mark fala que o seu pai foi agredido. O amigo dele, ao ouvir isso, oferece ajuda para o que Mark precisar. O Mark acaba percebendo que a Ivy Atômica, um dos membros da tropa jovem, estuda na mesma escola que ele, então ele vai lá falar com ela. Eles começam a falar sobre o dia anterior. A Eve entende que aquela batalha lá foi a primeira batalha do Mark. Durante a conversa, a Eve convida o Mark para conhecer a tropa jovem. Depois dessa conversa, a cena corta para o robô, um dos membros da tropa jovem, conversando com o Cecil sobre a invasão dos Frexons. O robô tem bem umas 6 teorias sobre do porquê que os Frexons foram embora enquanto estavam levando a melhor. Só que um ocorrido faz com que as suas especulações se reduzam a apenas uma. Cecil, ao descobrir o porquê que os Frexons foram embora enquanto estavam levando a melhor, ele tem um plano, basicamente evacuar a área e deixar os Frexons morrerem de câncer. Depois disso, o Cecil vai para a base onde os Guardiões Globais foram massacrados para saber se tem mais algumas informações. O Cecil pede para que os investigadores saiam do local, assim ficando somente ele e o Donald. Bom, o Cecil acabou percebendo que havia uma presença. Daí descobrimos uma espécie de demônio detetive. Pelo que parece, a habilidade dele é, ao tocar em um objeto, ele meio que consegue saber o que houve. Depois de uma breve conversa, a cena corta novamente para a escola, com Mark guardando seus livros, perto do horário de saída. Quando Amber chega para falar com ele, para saber como é que ele está e tal. O Mark diz que ele tem um plano para lidar com Todd. Depois dessa conversa, o Mark vai embora com a Ivy, para conhecer a tropa jovem. Ao chegar na base, basicamente todo mundo se apresenta, obviamente com seu nome de herói, né? Depois disso, descobrimos que o robô ele construiu um equipamento para avisar eles
quando os Frexons iniciassem uma nova invasão. Assim, eles ganhavam alguns minutos de vantagem. O Mark, ele meio que estava afim da Eve, mas ele acaba descobrindo que a Eve namora o Rex. Depois das apresentações e tal, o Mark volta para a escola. Provavelmente um dia depois. Na escola, o Mark fica conversando com o seu amigo na hora do lanche e o amigo dele fica incentivando ele, sabe? Paquerando o Mark com a Eve. O Mark diz que a Eve é apenas uma amiga e tal. Até que a cena corta novamente para a base da tropa jovem. O equipamento construído pelo robô começa a soltar uns bips, indicando que os Frexons iniciaram uma nova invasão. Um alerta é soado, basicamente todos os heróis da tropa jovem são avisados, inclusive a Eve Atômica e o Mark. Eles se juntam para combater os Frexons. A tropa jovem até que leva uma certa vantagem no início, o Mark também, já que eles já tinham combatido os Frexons e conheciam um pouco melhor. Mas os Frexons, eles acabaram construindo umas pulseiras que protegiam eles do fluxo temporal da dimensão em que eles estavam invadindo, o que dificultou ainda mais o trabalho da tropa jovem. A batalha vai se desenrolando com, às vezes, a tropa jovem levando a melhor, depois os Frexons, mas os Frexons, eles estavam mais adaptados. Quando os Frexons, eles estavam quase vencendo, o Mark, ele, ao ver a Eve quase sendo morta, ele acaba perdendo o controle e partindo com tudo para cima do líder. Enquanto isso, o robô analisa as pulseiras e acaba descobrindo que é elas que impedem que os Frexons envelheçam. Ele então passa a cal para todo mundo já sabe o que deve fazer e eles começam a destruir as pulseiras. O robô acaba pegando uma delas, meio que hackeando e emitindo um pulso eletromagnético que desativa as pulseiras. Os Frexons, vendo que não tem mais jeito, acabam tendo que voltar para a dimensão deles. Depois dessa batalha, o Mark recebe uma ligação e ele vai até o hospital, pois o Omni-Man acabou de acordar. Ao chegar no hospital, o Mark vai direto abraçar o seu pai. Só que ele faz isso com tanta rapidez que Deb diz para ele tomar cuidado para não mandar o Omni-Man de volta pro coma. Depois do susto, com o Omni-Man totalmente recuperado, eles decidem ir para casa. O Mark vai saber como está a senhora que ele ajudou. Ao chegar no quarto e não vê-la, ele vai falar com a recepcionista, que diz para ele que a senhora acabou não resistindo e faleceu. O Mark fica meio cabisbaixo, triste, e o seu pai acaba consolando ele, afirmando que isso acontece, que não dá para salvar todo mundo. O Mark decide sair primeiro, meio cabisbaixo, triste pelo ocorrido, e o Omni-Man fala com a recepcionista, pedindo para ela que ela devolva o seu uniforme, mesmo que esteja rasgado, cheio de sangue. Depois disso, eles vão para casa para descansar, ter um momento de lazer, e o Omni-Man resolve treinar o Mark, quando o Cecil vai visitá-los, para avisar que um alien está se aproximando da Terra. E pelo que dá a entender, o Omni-Man já enfrentou o alien várias vezes. O Omni-Man decide combater o alien. Deb é contra isso. Então, o Mark ele decide se voluntariar para combater o alien. Quando o Mark encontra o alien, eles começam a lutar com o Mark, ele meio que perdendo. O Mark pede tempo e o alien decide conceder esse tempo a ele. Eles acabam conversando e tal. O alien explicou ao Mark que ele é um membro da coalizão de planetas. Basicamente a missão dele era visitar alguns planetas e ver se os planetas eles tinham alguém que defendesse eles caso algum ser dominador de planetas decidisse atacar o planeta. É algo até meio que engraçado, porque o alien ele disse que o planeta do Mark é a Terra, com D, mas não, é Terra. Ele fica até meio com vergonha, ele até diz, se eu não for demitido, nós se vemos na próxima. Depois disso, o Mark volta para a escola, para ter um dia normal, quando Todd o aborda e pede desculpas por ter batido nele e entrega o número da Amber.
Depois disso, a cena corta para o que parece uma espécie de funeral, homenagem aos que morreram por causa da invasão dos Frexons. Quando novamente os Frexons resolvem iniciar uma nova invasão. A tropa jovem e o Invencível partem direto para a batalha. Os Frexons se adaptaram ao fluxo temporal e agora não tem que se preocupar mais em envelhecer rapidamente. A batalha se desenrola com os Frexons levando a melhor. O líder acaba batendo tanto no Mark que o Mark acaba pedindo socorro, até que o Omni-Man chega para ajudá-lo. Com o Omni-Man do lado da tropa jovem, o curso da batalha muda completamente. Dito e feito, o Omni-Man venceu os Frexons praticamente sozinho, sem a ajuda de ninguém. Os Frexons até tentam fugir, mas o Omni-Man ele vai atrás do líder deles e acaba parando na dimensão dos Frexons. E com isso, o Mark acaba deixando escapar que o Omni-Man é o seu pai. Os membros da tropa jovem, ao descobrir isso, quer dizer, tirando o robô, eles ficam com cara de tipo, quê? Como assim? O Omni-Man é o seu pai? O Mark vai para casa, todo preocupado com o pai. Ele fala com a sua mãe e diz o porquê dele estar preocupado. Deb apenas diz, o seu pai vai se atrasar para o jantar. O Mark fica com cara de tipo, como assim? Deb explica que aliens de outra dimensão são fichinha pro Omni-Man. Enquanto isso, o Omni-Man na outra dimensão, basicamente, mata o líder dos Frexons, destrói todo o planeta e ainda obriga os Frexons restantes a mandá-lo de volta para a dimensão dele. Mas antes de voltar para a dimensão dele, o Omni-Man extermina os últimos Frexons. Basicamente é isso que dá a entender, porque a cena basicamente mostra o Omni-Man destruindo o planeta. Então, dificilmente algum Frexon sobreviveu, a não ser que não estivesse no planeta naquela hora. E com isso, o Omni-Man chega em casa parecendo até mais velho, ele estava até com a barba grande. Depois disso, nós temos a cena pós-créditos, com o Cecil falando com o presidente da França, dizendo que vai resolver algo. Até que do nada a sala em que eles estão começa a ficar mais fria. Ele pede para que todos saiam, ficando apenas ele e o Donald. O detetive demônio resolve falar com ele para contar ao Cecil o que ele descobriu. Basicamente o que ele descobriu é que na sala estavam apenas os guardiões globais, então talvez o assassino fosse um deles. O Cecil não dá muita bola, diz que alguns vilões podem matar sem deixar rastros. E o Cecil diz que se o detetive demônio dizer alguma coisa a respeito disso, ele irá garantir que essas sejam as últimas palavras dele. E esse foi o vídeo de hoje. Então, se você chegou até aqui, faz um favor, deixa o like, se inscreva aqui no canal e comenta o que você achou. Isso ajuda muito. Valeu e até mais.